O Natal está chegando. Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. A tia segue aqui de Mamãe Noel no ritmo, no clima do Natal. Olha só, meus amores, a nossa aulinha de hoje vai ser de ciências e... esse gorro não tá bonito. E nós vamos estudar sobre o sistema nervoso. O que é isso, tia Jane? Calma, não fiquem nervosos. Nós vamos estudar sobre o sistema nervoso, certo? Tudo que comanda o nosso corpo, o nosso cérebro, né? A nossa mente. Então, vamos lá. Abra na página 90. E ele vai dizer assim, ó. O sistema nervoso é o grande responsável por exercer as seguintes funções. Quais são elas? Controlar o funcionamento dos outros sistemas e permitir a percepção e resposta a estímulos internos e externos. Então, tudo que o nosso corpo faz é comandado pelo nosso sistema nervoso. Chega a mensagem e ele executa, certo? Como a tia já falou para vocês vários exemplos durante dessas aulas, né, sobre os sistemas, né? Então, ele é quem comanda todos os atos voluntários do nosso corpo, ou seja, aqueles que dependem da nossa vontade, como, por exemplo, estudar, correr, andar. E os involuntários, que são aqueles que não dependem da nossa vontade, como a circulação do sangue, a digestão e a respiração, certo? O sistema nervoso, ele é constituído pelos seguintes órgãos. O encéfalo, certo? A tia esqueceu o acento. O encéfalo, a medula espinhal e os nervos. Observem aí essa imagem, certo? O encéfalo, onde ele está localizado, né? O nosso cérebro. A medula espinhal, aqui atrás, né? No nosso pescoço, aqui atrás, né? Vai até o finalzinho. E os nervos, certo? Quanto às suas estruturas, o nosso sistema nervoso é dividido assim, ó. Sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, certo? Vamos ver agora um pouco sobre o sistema nervoso central. Ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, como a tia acabou de dizer, né? O encéfalo é formado por um conjunto de estruturas localizadas na parte interna da cabeça, que são elas: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Observem aí essa imagem do encéfalo. O cérebro, né, é a parte maior. O cerebelo, que fica aqui na região mais ou menos da nuca. E o tronco encefálico, que também fica nessa região, certo? O encéfalo, ele é protegido pelo quê? Quem é que protege o nosso cérebro, o nosso cerebelo? É o crânio, essa caixa de osso, né, que protege o nosso encéfalo. E ele vai dizer aí falar um pouco sobre o cérebro, né? O cérebro compreende a maior porção do encéfalo. Como a tia falou, o cérebro é a maior parte. Sua superfície é cheia de saliências e dobras. É o centro de controle do corpo, responsável pela nossa memória, inteligência e por quase todas as atividades vitais e necessárias para a sobrevivência, né? Quando o nosso cérebro para, o nosso corpo não faz mais nada, né? Quando acontece de algum acidente, alguma coisa que tem a morte cerebral, que chamamos de morte cerebral, é morte do resto do corpo, porque ele é quem comanda todo o corpo. É muito difícil alguém ter alguma atividade vital, né, aqui no cérebro e ficar em estado vegetativo. Não responde a nada, não tem nenhum comando, mas está lá,
vivo porque o cérebro ainda apresenta alguns sinais, né? Então o corpo ainda fica vivo, mas na maioria dos casos, quando dá a morte cerebral, é a morte da pessoa, né? Ele ainda é responsável por receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo ambiente externo ao corpo. O nosso cérebro apresenta diferentes regiões e cada uma delas controla um tipo diferente de ação. Por exemplo, existe uma região responsável pela visão, outra pela audição, pelo tato, pelo paladar e entre outras sensações e emoções. Então, turminha, cada região do nosso cérebro comanda uma parte do nosso corpo, uma parte das nossas atividades que nós fazemos é comandada aqui pelo cérebro. Cada partezinha do nosso cérebro comanda uma parte do nosso corpo. Certo, turminha? Passando agora para a página 91, tá? Observem essa imagem aí, ó. As diferentes áreas do cérebro identificadas com cores artificiais. Claro que nosso cérebro não é dessa cor, né? Cada região colorida está relacionada a um tipo de ação, né? E ele vai aí falar agora sobre o cerebelo, né? Que localiza-se na parte abaixo do cérebro. Essa é a parte, esse cerebelo aí é a partezinha roxa. Certo, turminha? Responsável pelo equilíbrio e pela postura do corpo. Coordena os movimentos complexos. O tronco encefálico, essa região aí cinza, fica encarregado de regular as ações involuntárias, como os batimentos cardíacos, por exemplo. Ele comanda as ações vitais do ser humano. Claro, né, que se nosso coração parar de bater, a gente também não vai conseguir mais viver, né? Então, é muito importante também essa parte aí do tronco encefálico. A medula espinhal, ela é a parte do sistema nervoso central que conecta o encéfalo aos nervos espalhados pelo corpo, né? Ela se estende ao longo do canal de toda a coluna vertebral e é pela medula que se passa a maioria das informações que chegam e saem do encéfalo para o corpo humano. Tá certo, turminha? E o sistema nervoso periférico, tia Jarley, né? Os nervos, né? Ele é formado por um conjunto de nervos, certo? Que ligam todos os órgãos ao sistema nervoso central. Então, os nervos, eles são cordões finíssimos que se conectam ao encéfalo ou à medula espinhal e ramificam-se por todo o corpo. Os que partem do encéfalo são chamados de nervos cranianos e aqueles que partem da medula espinhal são ditos como nervos raquidianos ou espinhais. Observem aí nessa imagem, tá? Onde está o encéfalo, os nervos cranianos, a medula espinhal e os nervos raquidianos ou espinhais. Tá certo, turminha? Aí ele traz aqui agora uma curiosidade. Você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? A tia Jarley escreve, ó, com a esquerda. Aí agora acompanha aí com a tia. O modo como escrevemos está relacionado ao funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro é dividido em duas metades, chamamos de hemisférios. Classificamos como esquerdo e direito. O hemisfério esquerdo comanda ao lado direito do corpo e o hemisfério direito comanda ao lado esquerdo do corpo. As pessoas destras, aquelas que escrevem com a mão direita, possuem o lado esquerdo do cérebro mais dominante, ou seja, estimulam mais o lado esquerdo. Com os canhotos, aqueles que escrevem com a mão esquerda, né, a tia Jarley, ocorre o inverso. O lado direito do cérebro é o que é mais estimulado. Certo, turminha? Então, aqui, ó, doenças relacionadas ao sistema nervoso. Página 92, né? O sistema nervoso pode apresentar algumas deficiências, anomalias e doenças. Nesse caso, o médico especialista, que é o neurologista,
deve ser consultado imediatamente, né? Quando a gente sente que não tem algo certo, né? A gente faz o quê? Procura um médico, procura um especialista. Nesse caso, para atender, né? Algum problema na nossa cabeça, nós procuramos um neurologista. Então, algumas doenças neurológicas são bastante conhecidas, como o derrame cerebral, né? Que pode ser provocado por um entupimento das nossas artérias. E causa o quê? Causa hemorragia, né, no cérebro e leva à morte. E outra doença relacionada ao sistema nervoso é a meningite, causada na maioria das vezes por uma bactéria que ataca as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, provocando uma inflamação. E também essa doença é muito perigosa. Certo, turminha? Então, agora nós temos a atividade na página 92, certo? E 93. E também no nosso livro de reforço. Primeira questão. De que é constituído o nosso sistema nervoso? A tia trouxe para vocês aqui no início da aula. Segunda questão. Qual a função do sistema nervoso? Né? Vocês vão colocar. A função do sistema nervoso, é controlar o funcionamento dos outros sistemas, né? Tem tudo aí bem explicadozinho na página 90 e 91. Vocês vão fazer também a leitura, né, do texto para responder as atividades, tá certo, turminha? Então, a função, né, do sistema nervoso é controlar o funcionamento dos outros sistemas e permitir a percepção e a resposta a estímulos internos e externos, certo? Terceira questão, qual é a função do cérebro? Quarta questão, como está dividido o encéfalo? Então, tudo isso aqui a tia explicou para vocês, tá certo, turminha? Então, respondam aí a página 92 e 93 e também o nosso livro de reforço. Tá certo, meus amores? Então, essa é a nossa aulinha de hoje de ciência sobre o sistema nervoso, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta a tia aqui pelo WhatsApp, tá, meus amores? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.